vestes que outrora haviam sido brancas, viu os cavalos atrelados logo além deles, não viu nada de Lafayette Smith. O treinamento e a ética do submundo controlaram instantaneamente. Não conheço o sujeito, respondeu ele taciturno. Você esteve com ele hoje? Rosnou o homem branco barbudo. Você atacou minha aldeia. Eu, indagou o artilheiro, inocentemente. O senhor me entendeu mal. Estou caçando o dia inteiro. Não vi ninguém, não atirei em nada. Agora é a minha vez. O que vocês estão fazendo aqui com essa turma de membros da Ku Klux Klan? Se foi um assalto, haja rapidamente e siga seu caminho. Vocês nos pegaram de surpresa, e não há ninguém para impedi-los. Conclua logo. Estou com fome e desejo me alimentar. Tirem a arma dele, disse Capietro. Engala a um de seus homens. E também a pistola dele. E a Danny Gunner Patrick, com as mãos acima da cabeça. Não restou alternativa senão se render. Então, enviaram o Bambi, sob escolta, para ser conduzido com os outros prisioneiros negros e ordenaram que o artilheiro os acompanhasse até a grande fogueira que arde em frente à tenda de Smith e à sua própria. Onde está seu companheiro? Indagou Capietro. Que companheiro? Questionou Danny. O homem com quem o senhor tem viajado, retrucou o italiano. A quem mais eu me referiria? Não faço ideia, respondeu o artilheiro. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor possui algo oculto em sua posse. Se o senhor se refere a dinheiro, não possuo nenhum. Você não respondeu à minha pergunta, continuou Capietro. Que pergunta? Onde está seu acompanhante? Eu não tenho nenhum. Seu chefe nos disse que vocês eram dois. Qual é o seu nome? Brum, respondeu Danny. Capietro parecia perplexo. O chefe disse que um de vocês era Smith e o outro Patrick. Nunca ouvi falar deles, insistiu Danny. A fumaça deve tê-lo incomodado. Estou aqui sozinho, caçando. E meu nome é Brum. E o senhor não viu Tarzan dos macacos hoje? Nunca ouvi falar de um sujeito com esse apelido. Ou ele está mentindo para nós, disse Stabbut. Ou foi o outro que atirou na aldeia. Com certeza, devem ter sido outros dois rapazes. Danny assegurou-lhes. Diga, quando vou comer? Quando nos disser onde está Tarzan, respondeu Stabbut. Então acho que não vou comer, observou Danny. Puxa, não lhe disse que nunca ouvi falar desse sujeito. Acha que eu conheço todos os macacos da África pelo primeiro nome? Ora, qual é o seu esquema? Se tivermos algo que o senhor deseje, leve-o e nos deixe em paz. Estou cansado de olhar para suas caras. Não entendo inglês tão bem, sussurrou Capietro para Stabbut. Nem sempre sei o que ele diz. Eu também não, respondeu o russo. Mas acho que ele está mentindo para nós. Talvez ele esteja tentando ganhar tempo até que seu companheiro e Tarzan cheguem. Isso é possível, respondeu Capietro em sua voz normal. Vamos matá-lo e sair daqui, sugeriu Stabbut. Podemos levar os prisioneiros e tanto equipamento quanto desejar, e estar bem longe daqui pela manhã. Nossa, exclamou Danny. Isso me lembra Xi. Isso me deixa com saudades de casa. Quanto o senhor pagaria se não o matássemos? Perguntou Capietro. Quanto seus amigos pagam? O artilheiro riu. Diga, senhor. O senhor está se enganando. Ele estava pensando em quanto mais alguém poderia receber por matá-lo, caso conseguisse estabelecer conexões com certas partes do lado norte de Chicago, em comparação com poupar sua vida. Mas aqui estava uma oportunidade, talvez, de ganhar tempo. O artilheiro não desejava ser morto, e isso alterou sua técnica. Meus amigos não são ricos, disse ele, mas talvez consigam juntar alguns milhares. Quanto senhor deseja? Capietro considerou. Este deve ser um americano rico, pois apenas homens ricos poderiam custear essas expedições de caça-grossa africanas. 100.000 não deveriam ser excessivos para um homem rico como o senhor, disse ele. Deixe de brincadeira, disse o artilheiro. Não sou rico. Qual seria o valor que o senhor poderia oferecer? Perguntou Capietro, que percebeu pela expressão de espanto do prisioneiro que a oferta inicial estava evidentemente fora de cogitação. Talvez eu consiga 20.000, sugeriu Danny. O que são 1.000? Perguntou o italiano. 20.000, explicou o artilheiro. Puf, exclamou Capietro. Isso não me compensaria o trabalho de mantê-lo até que o dinheiro pudesse ser enviado da América. Faça por 50.000 liras e será um bom negócio. 50.000 liras. O que são eles? Um lire é uma moeda italiana que vale cerca de 20 centavos em dinheiro americano, explicou Stabbut. Danny fez alguns cálculos mentais rápidos antes de responder, e quando digeriu o resultado, teve dificuldade em reprimir um sorriso, pois descobriu que sua oferta de 20.000 grandes era, na verdade, o dobro do que o italiano estava pedindo. Contudo, hesitou em concordar com demasiada facilidade. São 10.000 homens de ferro, disse ele. Isso é muita grana. Homens de ferro. Jack, não entendo, disse Capietro. Din-din, explicou Danny de forma lúcida. Swackers, existe essa moeda na América,
Perguntou Capietro, voltando-se para Stabbot. Sem dúvida. Um vernaculismo, disse o russo. Puxa, vocês, italianos, são burros, rosnou o artilheiro. Um beijo custa $1. Todos sabem disso. Talvez se você lhe dissesse em dólares fosse mais fácil, sugeriu Stabbot. Todos nós entendemos o valor de $1 americano. Isso é muito mais do que alguns americanos entendem. Danny assegurou-lhe. Mas é exatamente o que eu venho dizendo o tempo todo, $10.000, e é demais. Essa decisão cabe a você, disse Capietro. Estou cansado de barganhar ninguém, exceto um americano. Barganharia sobre uma vida humana. O que você tem feito? Exigiu o artilheiro. O senhor é o sujeito que começou tudo isso. Capietro deu de ombro. Não é a minha vida, disse ele. O senhor me pagará $10.000 americanos, ou morrerá. Escolha. Ok, disse Danny. Eu pagarei. Agora, devo comer. Se não me alimentar, não valerei nada. Amarrem as mãos dele, ordenou Capietro a um dos shiftas, e então passou a discutir planos com Stabbot. O russo finalmente concordou com Capietro que a aldeia paliçadada do invasor seria o melhor lugar para se defenderem, caso Tarzan recrutasse ajuda e os atacasse em massa. Um dos seus homens havia visto o safari de Lord Passmore, e mesmo que seu prisioneiro estivesse mentindo para eles, havia pelo menos outro branco, provavelmente bem amado, que poderia ser considerado uma ameaça definida. Ogonio havia lhes dito que aquele homem estava sozinho e provavelmente perdido, mas eles não sabiam se deviam ou não acreditar no chefe. Se Tarzan comandasse essas forças, o que Capietro sabia que ele tinha influência para fazer, elas poderiam esperar um ataque à sua aldeia à luz de várias fogueiras. Os negros do safari capturado foram compelidos a desmontar o acampamento, e quando as cargas foram embaladas, a carregá-las na difícil marcha noturna em direção à aldeia de Capietro. Com as shiftas montadas avançando pelos flancos e trazendo a retaguarda, não havia atraso nem chance de escapar. O artilheiro, caminhando lentamente à frente de seus próprios carregadores, encarava a perspectiva da marcha noturna com absoluto desgosto. Ele já havia percorrido a rota 2 vezes desde o nascer do sol, e a ideia de fazê-lo novamente, no escuro, com as mãos amarradas atrás das costas, estava longe de ser animadora. Para aumentar seu desconforto, ele estava fraco de fome e fadiga, e agora as pontadas da sede o assaltavam. Caramba! Ele soliloquiou. Esta não é maneira de tratar um sujeito normal. Quando eu os levava para passear, nunca fiz nenhum sujeito andar a pé, nem mesmo um rato. Eu ainda vou pegar esses italianos malditos, esses vagabundos miseráveis, que acham que podem colocar Danny Patrick em maus lençóis e fazê-lo andar todo o caminho. Quando o grito sufocado escapou dos lábios de Abraão, filho de Abraão, Lady Bárbara e Smith se viraram para vê-lo cair, a faca tilintando no chão, solta de seus dedos sem força. Smith ficou horrorizado, e a garota empalideceu, ao perceberem o quão perto a morte estivera. Ela viu Jobab e os outros ali, com seus rostos malignos contorcidos pela raiva. Precisamos sair daqui, disse ele. Eles estarão conosco em breve. Receio que o senhor terá de me ajudar a apoiar seu amigo, disse Smith. Ela não pode andar sozinha. Coloque seu braço esquerdo em volta dela, instruiu Lady Bárbara. Isso deixará sua mão direita livre para sua pistola. Eu a apoiarei do outro lado. Deixe-me, implorou Jezabel. Apenas o impedirei de escapar. Bobagem, disse Smith. Coloque seu braço sobre meus ombros. Em breve poderá andar, disse Lady Bárbara, quando o sangue voltar aos seus pés. Venha, vamos sair daqui enquanto podemos. Semi-conduzindo Jezebel, os dois começaram a se mover em direção ao círculo de figuras ameaçadoras que os cercavam. Jobab foi o primeiro a recuperar a consciência, uma vez que o profeta havia desmaiado no momento crítico. Detenham-nos, ele bradou, enquanto se preparava para bloquear o caminho deles, ao mesmo tempo em que sacava uma faca das dobras de sua vestimenta imunda. Para um lado, sujeito, ordenou Smith, ameaçando Jobab com sua pistola. A ira de Jeová cairá sobre você, clamou Lady Bárbara na língua midianita, como caiu sobre os outros que tentaram nos prejudicar, se você não nos deixar passar em paz. É a obra de Satanás, gritou Timothy. Não permita que enfraqueçam seu coração com mentiras. Jobab, não os deixem passar. O ancião estava evidentemente sob grande tensão mental e nervosa. Sua voz tremia enquanto falava, e seus músculos estavam trêmulos. Subitamente, ele também desabou, assim como Abraão, filho de Abraão. Mas Jobab ainda permaneceu firme, com sua faca erguida em uma ameaça definida contra eles. Ao redor deles, o círculo diminuía e sua circunferência se tornava mais solidamente unida pelos corpos dos midianitas que avançavam. Detesto fazer isso, disse Smith, quase em voz alta, enquanto levantava sua pistola e a apontava para Jobab. O apóstolo estava diretamente em frente a Lafayette Smith e a pouco mais de 1 metro de distância quando o americano, mirando a queima-roupa em seu peito,
puxou o gatilho e disparou. Uma expressão de surpresa misturava-se à raiva que convulsionava os traços desfavoráveis de Jobab. O apóstolo Lafayette Smith também se surpreendeu, e pela mesma razão ele havia perdido Jobab. Foi inacreditável, deve haver algo de errado com a pistola, mas a surpresa de Jobab, embora baseada no mesmo milagre, tinha um aspecto mais elevado e nobre. Era revestido pela santidade da revelação divina. Emanava de uma convicção repentinamente adquirida de que ele era imune ao fogo e ao trovão dessa estranha arma que ele vira bater Lameque poucos minutos antes. Verdadeiramente, Jeová era seu escudo e sua proteção. Por um momento, com o estampido do tiro, Jobab hesitou. Então, revestido da suposta imunidade desta súbita revelação, lançou-se sobre Lafayette Smith. O impacto súbito e inesperado de seu corpo derrubou a pistola da mão de Smith, e simultaneamente, os aldeões se aproximaram dele. Uma ameaça real agora que testemunharam a futilidade da estranha arma. Lafayette Smith não era um fraco, e embora seu antagonista fosse impulsionado por uma combinação de fúria maníaca e fanatismo religioso, o resultado de sua luta teria sido uma conclusão óbvia se não houvesse influências externas para afetá-lo. Mas havia, além dos moradores da aldeia, estava Lady Barbara Collis. Com consternação, ela testemunhara a futilidade da pontaria de Smith, e quando o viu desarmado e sob o domínio de Jobab, com outros aldeões correndo para sua perdição, percebeu que, agora, de fato, as vidas dos três estavam em perigo direto. A pistola jazia a seus pés, mas apenas por um segundo. Abaixando-se, ela o agarrou, e então, com o desespero cego da autopreservação, ela encostou o cano na lateral de Jobab e puxou o gatilho, e enquanto ele caía, com um grito horrendo nos lábios, ela virou a arma contra os aldeões que avançavam e atirou vivamente. Já foi o suficiente. Aterrorizados, os midianitas gritaram e fugiram. Uma onda de náusea tomou conta da garota. Ela cambaleou e poderia ter caído se Smith não a tivesse amparado. Estarei bem em um instante, ela disse. Foi horrível, você foi muito corajoso, disse Lafayette Smith. Não tão corajosa quanto você, ela respondeu com um sorriso fraco, mas uma atiradora melhor. Ah! Exclamou Jezabel. Pensei que nos teriam vivamente. Agora que estão assustados, vamos embora. Bastará uma palavra de um dos apóstolos para que eles sejam enviados novamente contra nós. O senhor tem razão, concordou Smith. Possui algum pertence que deseje levar consigo? Apenas o que vestimos, respondeu Lady Barbara. Qual é a forma mais fácil de sair do vale? Perguntou o homem, na esperança de que pudesse haver outra via de fuga mais próxima do que a fenda por onde havia chegado. Não conhecemos nenhuma saída, respondeu Jezebel. Então, siga-me, instruiu Smith. Eu o levarei para fora da mesma forma que entrei. Eles partiram da aldeia e se dirigiram para a planície escura em direção a Kinnereth, sem trocarem mais palavras até que estivessem a uma certa distância das fogueiras dos midianitas e se sentissem seguros de perseguição. Foi então que Lafayette Smith fez uma pergunta motivada por curiosidade natural. Como é possível que vocês, jovens senhoritas, não conheçam nenhuma saída deste vale? Perguntou ele. Por que não pode sair da mesma forma que entrou? Dificilmente poderia fazer isso, respondeu Jezebel. Nasci aqui. Nasceu aqui, exclamou Smith. Então, seus pais devem morar no vale. Podemos ir à casa deles. Onde está? Acabamos de vir de lá, explicou Lady Barbara. Jezabel nasceu na aldeia da qual acabamos de escapar. E aquelas bestas mataram os pais dela, indagou Lafayette. O senhor não compreende, disse Lady Barbara. Aquelas pessoas são o povo dela. Smith ficou perplexo. Ele quase ejaculou. Que horrível! Mas conteve o impulso. E o senhor? Perguntou ele em seguida. Eles também são seus colaboradores. Havia uma nota de horror em sua voz. Não, respondeu Lady Barbara. Sou inglês, e o senhor não sabe como chegou a este vale. Sim, eu sei, cheguei de paraquedas. Smith parou e a encarou. A senhora é Lady Barbara Collis, exclamou ele. Como soube? Ela perguntou. Você estava me procurando? Não. Mas quando passei por Londres os jornais estavam repletos da história de sua fuga e desaparecimento, fotos e coisas do tipo, sabe? E o senhor simplesmente me encontrou por acaso. Que coincidência! E como sou afortunado por isso. Para ser sincero, eu mesmo estou perdido, admitiu Smith. Portanto, é possível que sua situação não tenha melhorado em relação ao que era antes. Dificilmente, ela disse. Ao menos, o senhor evitou minha cremação prematura. Eles realmente iam queimá-lo. Não parece possível em nossa era de iluminação e civilização. Os midianos estão 2000 anos atrasados, ela lhe disse. E além disso, são religiosos, bem como maníacos congênitos.
Smith olhou na direção de Jezebel, que ele podia ver claramente sob a luz da lua cheia que acabará de surgir na borda leste da cratera. Talvez Lady Bárbara tenha percebido a pergunta tácita que o perturbava. Jezebel é diferente, disse ela. Não consigo explicar o porquê, mas ela não se parece em nada com seu povo. Ela me diz que, ocasionalmente, uma como ela nasce entre eles, mas ela fala inglês, disse Smith. Ela não pode ser do mesmo sangue das pessoas que vi na aldeia, cuja língua certamente não é a mesma que a dela, sem falar na dissimilaridade de sua aparência física. Eu a ensinei inglês, explicou Lady Bárbara. Ela quer ir embora e deixar seus pais e seu povo? Perguntou Smith. Claro que sim, respondeu Jezebel. Por que eu deveria querer ficar aqui e ser assassinado? Meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs estavam naquela multidão que Senhor, a viu em torno das cruzes esta noite. Eles me odeiam, eles me odiaram desde o dia em que nasci, porque não sou como eles. Mas então não há amor na terra de Midian, apenas religião, que prega o amor e pratica o ódio. Smith silenciou-se enquanto os três caminhavam penosamente pelo terreno acidentado em direção à margem do lago de Kinneret. Ele considerava a responsabilidade que o destino havia depositado sobre seus ombros de forma tão inesperada e se perguntava se estaria à altura da emergência. Ele que, como começava a perceber, mal podia ter certeza de sua capacidade de garantir sua própria existência neste mundo selvagem e desconhecido. A percepção o atingiu com força em quase 30 horas, nas quais fora lançado exclusivamente aos seus próprios recursos. Não havia descoberto uma única oportunidade de obter alimento para si, resultado que se tornava cada vez mais evidente na perda notável de força e resistência. O que ele poderia esperar realizar com duas bocas adicionais para alimentar? E se eles encontrassem feras selvagens ou nativos hostis? Lafayette Smith estremeceu. Espero que consigam correr rápido, murmurou ele. Quem? Perguntou Lady Bárbara. O que você quer dizer? Gaguejou Lafayette. Eu não sabia que falava em voz alta. Como poderia ele dizer a ela que havia perdido a confiança até mesmo em seu ponto 32? Ele não conseguiu. Nunca antes em sua vida ele se sentirá tão completamente incompetente. Sua futilidade parecia lhe beirar a criminalidade. De qualquer forma, foi desonroso, pois enganou essas jovens que tinham o direito de esperar orientação e proteção dele. Ele estava muito amargurado consigo mesmo, mas isso, talvez, se devesse em parte à reação nervosa após a experiência bastante horrível na aldeia e à fraqueza física que beirava a exaustão. Ele se criticava por ter demitido Obambi, ato que, percebeu, estava na raiz de todos os seus problemas, e então recordou que, se não fosse por isso, não haveria ninguém para salvar aquelas duas moças do destino horrível do qual ele as havia preservado. Esse pensamento restaurou um pouco sua autoestima, pois ele não podia escapar do fato de que, afinal, os havia salvado. Jezebel, com a circulação restaurada em seus pés, já caminhava sem auxílio há algum tempo. Os três haviam mergulhado em um longo silêncio, cada um ocupado com seus próprios pensamentos, enquanto Smith liderava a busca pela abertura na fissura. Uma lua africana cheia iluminava o caminho deles, seus raios amigáveis atenuando as dificuldades da marcha noturna. Kinneret jazia à sua direita, uma visão de beleza sob o luar, enquanto a sombria massa das paredes da cratera parecia ter se fechado sobre eles e pairar ameaçadoramente acima de suas cabeças, pois a noite e o luar pregam peças estranhas na perspectiva. Foi pouco depois da meia-noite que Smith tropeçou e caiu pela primeira vez. Ele se levantou rapidamente, repreendendo sua falta de jeito, mas, ao prosseguir, Jezabel, que estava logo atrás dele, notou que ele caminhava de forma instável, tropeçando cada vez mais. No momento, ele caiu invamente, e desta vez ficou evidente para ambas as moças que ele só se levantou com considerável esforço. Na terceira vez em que ele caiu, ambos o ajudaram a se levantar. Sou terrivelmente desajeitado, disse ele. Ele oscilava levemente enquanto estava em pé entre eles. Lady Bárbara observou-o atentamente. A senhora está exausta, ela disse. Oh, não, insistiu Smith. Estou bem. Quando foi a última vez que comeu? Indagou a moça. Eu tinha um pouco de chocolate comigo, respondeu Smith. Eu comi o restante hoje à tarde, em algum momento. Quando foi a última vez que fez uma refeição? Quero dizer, insistiu Lady Bárbara. Bem, admitiu ele. Fiz um almoço leve ontem ao meio-dia. Ou melhor, antes de ontem. Deve ser depois da meia-noite agora. E o senhor tem caminhado o tempo todo desde então? Eu corri parte do tempo, respondeu ele, com uma risada fraca. Foi nesse momento que o leão me perseguiu. E dormi à tarde antes de vir à aldeia. Vamos parar aqui até que você esteja descansado, anunciou a garota inglesa. Oh, não. E discordo. Não devemos fazer isso. Desejo tirá-lo deste vale antes do amanhecer, pois provavelmente nos perseguirão assim que o sol nascer. Não creio,
disse Jezabel. Eles temem demais os midianitas do norte para se afastar tanto da aldeia, e de qualquer forma, temos uma vantagem tão grande que podemos alcançar as falésias, onde o Senhor diz que está a fenda, antes que eles nos alcancem. A senhora deve descansar, insistiu Lady Bárbara. Relutantemente, Lafayette sentou-se. Receio não poder ser de grande ajuda, disse ele. Vejo que não estou familiarizado com a África e temo não estar adequadamente preparado para sua proteção. Eu gostaria que Dani estivesse aqui. Quem é Dani? Perguntou Lady Bárbara. É um amigo que me acompanhou nesta viagem. Ele tem experiência na África. Não, admitiu Lafayette. Mas sempre nos sentimos seguros com Dani por perto. Ele parece tão familiar com armas de fogo. Percebe-se que ele é um profissional de segurança. O que é um Protection Guy? Perguntou Lady Bárbara. Para ser bastante franco, respondeu Lafayette. Não tenho certeza do que seja. Dani não é exatamente loquaz sobre seu passado, e hesitei em me intrometer em seus assuntos privados, mas ele se ofereceu para informar um dia que havia sido um Protection Guy para um figurão. Soou reconfortante. O que é uma pessoa importante? Indagou Jezabel. Talvez um caçador de grandes animais, sugeriu Lady Bárbara. Não, disse Lafayette. Entendo, pelas observações de Dani, que um Big Shot é um cervejeiro, o destilador rico que também auxilia na direção dos assuntos de uma grande cidade. Pode ser apenas outro nome para um chefe político. É claro, disse Lady Bárbara. Seria bom se seu amigo estivesse aqui, mas ele não está, então suponho que nos conte algo sobre si mesmo. O senhor percebe que nem sequer sabemos o seu nome. Smith riu. É basicamente tudo o que há para saber sobre mim, disse ele. É Lafayette Smith. E agora poderia me apresentar a esta outra jovem senhora. Eu já sei quem você é. Ah, estás Jezebel, disse Lady Bárbara. Houve um momento de silêncio. É tudo? Perguntou Smith. Lady Bárbara riu. Apenas Jezebel, ela disse. Se algum dia sairmos daqui, teremos que encontrar um sobrenome para ela. Eles não as usam na terra de Midian. Smith estava deitado de costas, olhando para a lua. Ele já começava a sentir os efeitos benéficos do relaxamento e do descanso. Seus pensamentos estavam a brincar com os acontecimentos das últimas 30 horas. Que aventura para um professor de geologia prosaico, pensou ele. Ele nunca se interessará particularmente por garotas, embora estivesse longe de ser misógino. E encontrar-se assim lançado na relação íntima de protetor de duas belas jovens foi um tanto desconcertante. E a lua havia revelado que eram belas. Talvez o sol pudesse ter uma história diferente para contar. Ele ouvirá falar de tais coisas e se perguntava. Mas a luz do sol não conseguia alterar a voz fria, nítida e bem educada de Lady Bárbara Collins. Ele gostava de ouvi-la falar. Ele sempre apreciou o sotaque e a dicção das pessoas cultas da Inglaterra. Ele tentou pensar em algo para perguntar a ela, na esperança de ouvir sua voz novamente. Isso levantou a questão de como ele deveria se dirigir a ela. Seus contatos com a nobreza foram escassos na verdade, quase restritos a um único príncipe russo que fora porteiro em um restaurante que ele às vezes frequentava, e nunca ouvirá ser tratado de outra forma que não Mike. Ele pensou que Lady Bárbara seria a fórmula correta, embora isso soasse um pouco familiar. Lady Collins parecia, de alguma forma, ainda menos apropriada. Ele gostaria de ter certeza. Mike jamais faria isso. Jezabel, que nome arcaico! E então ele adormeceu. Lady Bárbara olhou para ele e levou um dedo aos lábios em sinal de alerta, para que Jezabel não o despertasse. Então, ela se levantou e se afastou por uma curta distância, acenando para que a dourada a seguisse. Ele está quase acabado, ela sussurrou, enquanto se sentavam novamente. Pobre rapaz, ele tem passado por momentos difíceis. Imagine-se sendo perseguido por um leão, tendo apenas aquela pequena arma de brinquedo para se defender. Ele é do seu país? Perguntou Jezabel. Não. Ele é americano. Posso perceber pelo sotaque dele. Ele é muito bonito, disse Jezabel, com um suspiro. Após observar Abraão, filho de Abraão, e Jobab, durante todas estas semanas, eu concordaria com a senhora se insistisse que São Gandhi é um Adonis, respondeu Lady Bárbara. Não sei o que quer dizer, disse Jezabel, mas não o acha belo. Interesso-me menos pela sua beleza do que pela sua pontaria. E está positivamente brutal. Ele tem areia, meu Deus, sem fim. Ele entrou diretamente naquela aldeia e nos tirou debaixo do nariz de centenas de pessoas, com nada além de seu pequeno estilingue para proteção. Isso, Jezebel, foi excelente. A Jezebel dourada suspirou. Ele é muito mais belo do que os homens da terra de Midian do Norte, disse ela. Lady Bárbara observou sua acompanhante por um longo minuto. Então, suspirou. Se eu conseguir levá-lo à civilização, ela disse, temo que você vá se mostrar um tanto problemático. Com isso, ela se estendeu no chão e logo adormeceu,
pois também tivera um dia extenuante. O sol brilhando em seu rosto virado para cima despertou Lafayette Smith. A princípio, ele teve dificuldade em organizar seus pensamentos. Os acontecimentos da noite anterior pareciam um sonho, mas, ao sentar-se, descobria as figuras das garotas adormecidas a uma curta distância dele. Sua mente foi bruscamente trazida de volta ao mundo das realidades. Seu coração afundou. Como ele poderia desempenhar tão bem uma responsabilidade como essa? Francamente, ele não sabia. Ele não tinha dúvidas de que poderia encontrar a fenda e conduzir seus protegidos ao mundo exterior. Mas em que situação melhor estariam eles então? Ele não tinha ideia agora, e percebeu que nunca teve, de onde ficava seu acampamento. Havia, então, a possibilidade de encontrar o leão vivamente na fenda, e caso não o fizesse, restava a questão da subsistência. O que eles iriam usar para alimentação e como iriam obtê-la? A ideia de comida despertou uma fome lancinante em seu interior. Ele se levantou e caminhou até a margem do lago, onde se deitou de bruços e se saciou com água. Quando ele se levantou, as moças estavam sentadas, olhando para ele. Bom dia. Ele os cumprimentou. Eu estava tomando café da manhã. Gostaria de se juntar a mim. Eles retribuíram sua saudação ao se levantarem e virem em sua direção. Lady Bárbara sorria. Graças a Deus, a senhora tem senso de humor. Ela disse. Acredito que precisaremos de muito disso antes de sairmos desta situação. Eu preferiria muito presunto com ovo, respondeu ele com pesar. Agora sei que você é americana, disse ela. Suponho que esteja pensando em chá e marmelada, respondeu ele. Estou tentando não pensar em comida de forma alguma, ela respondeu. Aproveite um pouco do lago, ele sugeriu. O senhor não tem ideia de como é satisfatório se consumir o suficiente. Depois que as meninas beberam, as três partiram novamente, lideradas por Smith, em busca da abertura da fissura. Eu sei exatamente onde fica, ele os havia assegurado na noite anterior, e mesmo agora ele pensava que não teria muita dificuldade em encontrá-lo. Mas quando se aproximaram da base da falésia no ponto onde ele esperava encontrá-lo, ele não estava lá. Ao longo da base da escarpa imponente, ele procurou, agora quase freneticamente, mas não havia sinal da abertura por onde havia rastejado para o vale da terra de Midian. Finalmente, esmagado, ele enfrentou Lady Bárbara. Não consigo encontrá-lo, admitiu ele, e havia uma qualidade de desesperança em sua voz que a comoveu. Não faz mal, ela disse. Deve estar em algum lugar. Teremos que continuar procurando até encontrá-lo. Mas é tão difícil para vocês, jovens senhoras, disse ele. Deve ser uma amarga decepção para o... senhor. Não sabe o quanto me entristece perceber que, sem ninguém em quem me apoiar além de mim, falhei tão miseravelmente com o... senhor. Por favor, não interprete dessa forma, ela implorou. Qualquer um poderia perder a orientação neste buraco. Estas falésias dificilmente alteram sua aparência por quilômetros. É gentil de sua parte dizer isso, mas não posso deixar de me sentir culpado. No entanto, sei que a abertura não pode estar longe daqui. Entrei pelo lado oeste do vale, e é onde estamos agora. Sim, tenho certeza de que acabarei por encontrá-la, mas não há necessidade de todos nós procurarmos. Você e Jezabel sentem-se aqui e esperem enquanto eu a procuro. Acredito que devamos permanecer juntos, sugeriu Jezabel. De forma alguma, concordou Lady Bárbara. Como desejar, disse Smith. Procuraremos em direção ao norte até onde for possível que a abertura esteja localizada. Caso não a encontremos, poderemos retornar e procurar em direção ao sul. À medida que avançavam ao longo da base da falésia em direção ao norte, Smith se convencia cada vez mais de que estava prestes a descobrir a entrada da fenda. Ele pensou ter discernido algo familiar na paisagem do vale a partir daquele local, mas nenhuma abertura se revelou, mesmo após terem percorrido uma distância considerável. No momento, ao subirem a encosta e alcançarem o cume de uma das numerosas cristas baixas que se estendiam, como contrafortes, da face da falésia para o vale, ele parou desanimado. O que é? Perguntou Jezabel. Aquela floresta, respondeu ele. Não havia floresta à vista da abertura. Diante deles, estendia-se uma floresta aberta de árvores pequenas que cresciam quase até o sopé das falésias e se estendiam até a margem do lago, formando uma paisagem de beleza excepcional em seu aspecto semelhante a um parque. Mas Lafayette Smith não via beleza ali, ele via apenas mais uma prova de sua ineficiência e ignorância. A senhora não atravessou nenhuma floresta em seu caminho das falésias para a vila, indagou Lady Bárbara. Ele balançou a cabeça. Teremos que voltar todo o caminho agora, disse ele, e procurar na outra direção. É muito desanimador. Pergunto-me se pode me perdoar. Não seja tola, disse Lady Bárbara. Poder-se-ia pensar que o senhor fosse um guia turístico da Copstur que se perdeu durante uma visita pessoal às galerias de arte de Paris e que esperasse perder seu emprego em consequência disso. Sinto-me pior do que isso,
admitiu Smith com uma risada. E imagino que isso diga muito. Olhe! Exclamou Lady Bárbara. Há animais de algum tipo lá embaixo, na floresta. Você não os vê? Ah, sim! Exclamou Jezabel. Eu os vejo. O que são? Perguntou Smith. Parecem veados. São bodes, disse Jezabel. Os mundianos do norte possuem cabras. Elas pastam por esta extremidade do vale. Para mim, parecem comestíveis, disse Lady Bárbara. Vamos descer e pegar um deles. Provavelmente não nos deixarão pegá-los, sugeriu Lafayette. Você tem uma pistola, lembrou a garota inglesa. É um fato. Ele concordou. Posso fotografar um, talvez, qualificou Lady Bárbara. É melhor que eu desça sozinho, disse Smith. 3 de nós juntos poderiam assustá-los. Terá que ser extremamente cuidadoso, ou você mesmo os assustará, advertiu Lady Bárbara. Você já perseguiu animais selvagens? Não, admitiu o americano. Nunca tive. Lady Bárbara umedeceu um dedo e o ergueu. O vento está favorável, ela anunciou. Portanto, tudo o que precisa fazer é permanecer fora de vista e não fazer barulho. Como farei para me manter fora de vista? Exigiu Smith. Você terá que rastejar até eles, aproveitando-se de árvores, pedras e arbustos, qualquer coisa que possa ocultá-lo. Rasteje alguns metros e pare, caso eles demonstrem qualquer sinal de nervosismo, até que pareçam vivamente despreocupados. Isso levará muito tempo, disse Smith. Pode levar muito tempo até encontrarmos algo mais para comer, ela o lembrou. E nada que encontrarmos virá até nós, se deitar e morrer a nossos pés. Suponho que o senhor tenha razão, assentiu Smith. Lá vai, rezem por mim. Ele se pôs de joelhos e mãos e rastejou lentamente sobre o terreno acidentado em direção à floresta e aos bodes. Após alguns metros, ele se virou e sussurrou. Isto vai ser duro para o joelho. Não será nem metade do difícil que será para nossos estômagos se você não tiver sucesso, respondeu Lady Bárbara. Smith fez uma careta irônica e retomou sua rastejada, enquanto as duas moças, agora deitadas para se esconder da presa, observavam seu progresso. Ele não está indo tão mal, comentou Lady Bárbara após vários minutos de observação silenciosa. Como ele é belo, suspirou Jezabel. No momento, as coisas mais belas na paisagem são aquelas cabras, disse Lady Bárbara. Se ele se aproximar o suficiente para um disparo e errar, eu morrerei, e sei que ele errara. Ele não sentiu falta de Lameque ontem à noite, Jezabel lembrou-lhe. Ele deve ter mirado em outra pessoa, comentou Lady Bárbara secamente. Lafayette Smith avançava a passos largos, com inúmeras paradas, conforme aconselhado por Lady Bárbara. Ele se aproximou lentamente de sua presa incauta. Os minutos pareceram horas. Martelando constantemente em seu cérebro estava a consciência de que ele não podia falhar, embora não pela razão que se poderia naturalmente supor. A falha em obter alimentos parecia uma consequência menos terrível do que o desprezo de Lady Bárbara. Agora, finalmente, ele estava bem próximo do mais próximo dos animais do rebanho. Apenas alguns metros a mais e ele estava certo de que não poderia errar. Um arbusto baixo, crescendo logo à sua frente, ocultava sua aproximação dos olhos de sua vítima. Lafayette Smith alcançou o arbusto e parou atrás dele. Um pouco mais adiante, ele descobriu outro arbusto ainda mais próximo da cabra, uma cabra magra com um úbere grande. Ela não parecia muito apetitosa, mas, sob aquele exterior pouco atraente, Lafayette Smith sabia que deviam estar escondidos suculentos bifes e costeletas. Ele prosseguiu rastejando. Seus joelhos estavam esfolados e seu pescoço doía devido à posição antinatural que seu método de locomoção desconhecido o havia obrigado a assumir. Ele passou pelo arbusto atrás do qual havia parado, sem ver o filhote que jazia escondido do outro lado, oculto por uma mãe solícita enquanto se alimentava. A criança viu Lafayette, mas não se moveu. Ele não se moveria até que sua mãe o chamasse, a menos que fosse tocado por algo ou aterrorizado além do limite de seu autocontrole. Observava Lafayette rastejar em direção ao próximo arbusto em seu itinerário último. O que ela pensou não foi registrado, mas é duvidoso que tenha se impressionado com a beleza de Lafayette. Agora, o homem havia alcançado o abrigo do último arbusto, invisível a qualquer outro olhar que não fosse o do filhote. Ele sacou sua pistola cautelosamente, para que o menor ruído não alarmasse seu potencial jantar. Erguendo-se ligeiramente, até que seus olhos estivessem acima do nível do arbusto, ele mirou com cuidado. A cabra estava tão próxima que uma falha parecia uma contingência tão remota a ponto de ser de consideração negligenciável. Lafayette já sentia crescente e calorosa sensação de orgulho com a qual atiraria a carcaça de sua presa aos pés de Lady Bárbara e Jezebel. Então, ele puxou o gatilho. Nani saltou diretamente no ar, e ao tocar o chão vivamente, já se dirigia para o norte, acompanhada pelo restante do rebanho. Lafayette Smith havia errado novamente. Ele mal teve tempo de perceber o fato assombroso e humilhante ao se levantar,
quando algo o atingiu repentina e fortemente por trás, um golpe que lhe dobrou os joelhos e o derrubou pesadamente ao chão, em posição sentada. Não, não para a terra. Ele estava sentado sobre algo macio que se contorcia e se agitava. Seus olhos assustados, ao discernem o olhar, viram a cabeça de um cabrito emergindo de entre suas pernas. O pequeno Capricus havia sido aterrorizado além do limite de seu autocontrole. Errou! Exclamou Lady Bárbara Collins. Como ele pôde? Lágrimas de decepção inundaram seus olhos. Isbal, caçando suas cabras na extremidade norte da floresta, aguçou os ouvidos e escutou aquele som estranho, e tão perto, de longe, através do vale, em direção à aldeia dos Midianitas do Sul. Isbal ouvirá um som semelhante, embora fraco e distante. Na noite anterior, 4 vezes rompeu o silêncio do vale e nada mais. Isbal ouvirá a notícia, assim como seus companheiros na aldeia de Elijah, filho de Noé. Lafayette Smith agarrou a criança antes que ela pudesse se soltar, e apesar de seus esforços, ele a colocou sobre o ombro, e começou a retornar para as meninas que esperavam. Ele não perdeu, exclamou Jezabel. Eu sabia que ele não viria. E ela desceu para encontrá-lo, com Lady Bárbara, perplexa, seguindo-a. Esplêndido! Exclamou a moça inglesa ao se aproximarem. Você realmente acertou não é? Eu tinha certeza de que você erraria. Senti falta, admitiu Lafayette, com pesar. Mas como obteve? Se devo admitir, explicou o homem. Sentei-me nela. Na verdade, ela me pegou. Bem, de qualquer forma, você tem isso, ela disse. E será uma refeição muito melhor do que aquela que perdi, ele garantiu. Aquele era terrivelmente magro e muito velho. Que gracioso é, disse Jezabel. Não, exclamou Lady Bárbara. Não devemos pensar nisso. Lembremos-nos apenas de que estamos famintos. Onde o comeremos? Perguntou Smith. Aqui mesmo, respondeu a moça inglesa. Há muita madeira morta ao redor dessas árvores. Você tem fósforos? Sim. Agora vocês dois olhem para o outro lado enquanto eu cumpro meu dever. Gostaria de ter atingido o velho agora. Isso é como assassinar um bebê. No lado oposto da floresta, Isbal experimentava novamente surpresa, pois, subitamente, as cabras que procurava vieram em disparada em sua direção. O ruído estranho os assustou. Soliloquiou Isbal. Talvez seja um milagre. As cabras que procurei o dia inteiro foram trazidas de volta a mim. Ao passarem correndo, o olhar treinado do pastor os notou. Não havia muitas cabras no rebanho que se extraviara, de modo que ele não teve dificuldade em contá-las. Uma criança estava desaparecida. Sendo pastor, Isbal não tinha outra opção senão partir em busca do desaparecido. Ele avançou cautelosamente, alerta devido ao ruído que ouvirá. Isbal era um homem baixo e corpulento, com olhos azuis e uma vasta cabeleira e barba loiras. Seus traços eram regulares e bonitos de uma maneira primitiva e selvagem. Sua única vestimenta, confeccionada em pele de cabra, deixava seu braço direito totalmente livre, nem impedia suas pernas, pois não chegava ao joelho. Ele carregava um porrete e uma faca rústica. Lady Bárbara assumiu a responsabilidade pelas atividades culinárias depois que Lafayette abateu o cabrito, e admitiu que, além de cozinhar ovos cozidos, seus conhecimentos de culinária eram muito superficiais para merecer menção séria. E, de qualquer forma, disse ele, não temos ovos. Seguindo as instruções da moça inglesa, Smith cortou uma série de costeletas da carcaça, e estas, os 3 grelharam em espetos pontiagudos que Lady Bárbara o havia feito cortar de uma árvore próxima. Quanto tempo levará para cozinhá-los? Indagou Smith. Eu poderia comer o meu cru. Poderia comer a criança inteira crua. A propósito, de uma só vez e ainda ter espaço para a velha babá que sinto falta. Comeremos apenas o suficiente para nos manter em movimento, disse Lady Bárbara. Então embrulharemos o restante na pele e o levaremos conosco. Se formos cuidadosos, isso deverá nos manter vivos por 3 ou 4 dias. É claro que o senhor tem razão, admitiu Lafayette. O senhor sempre é. Você pode fazer uma refeição farta desta vez, ela lhe disse. Porque você ficou mais tempo sem comer do que nós. Você não tem tido nada por muito tempo, Bárbara, disse Jezabel. Sou quem menos precisa. Todos nós precisamos disso agora, disse Lafayette. Vamos fazer uma boa refeição desta vez, recuperar nossas forças e, em seguida, racionar o restante para que dure vários dias. Talvez eu me sente em outra coisa antes que isso acabe. Todos riram, e logo as costeletas ficaram prontas, e os 3 se lançaram sobre elas, como armênios famintos. Foi a comparação sugerida por Smith. Ocupados com a agradável tarefa de aplacar a fome voraz, nenhum deles viu Isbal parar atrás de uma árvore e observá-los. Jezabel. Ele a reconheceu pelo que ela era, e um fogo súbito iluminou seus olhos azuis. Os demais eram enigmas para ele,
especialmente suas vestimentas estranhas. De uma coisa Isbaal estava convencido: ele havia encontrado seu filho perdido, e havia ira em seu coração. Por um momento, ele observou os três, então, deslizou de volta para a floresta até estar fora de sua vista. Quando começou a correr. Terminada a refeição, Smith envolveu o restante da carcaça na pele do cabrito, e os três retomaram a busca pela fenda. Uma hora se passou, e então outra. Ainda assim, seus esforços não foram coroados de sucesso. Não viram nenhuma abertura na face severa e proibitiva da escarpa, nem perceberam as figuras furtivas que se aproximavam constante e gradualmente. Uma vintena de homens atarracados, de cabelos loiros, liderados por Isbaal, o pastor. Devemos tê-lo ultrapassado, disse Smith por fim. Simplesmente não pode estar tão ao sul, mas apenas 100 metros adiante estava a ilusória abertura para a grande fenda. Teremos que procurar outra saída do vale. Então, disse Lady Bárbara, há um lugar mais ao sul que Jezabel e eu costumávamos ver da entrada de nossa caverna, onde o penhasco parecia ser escalável. Vamos tentar então, disse Smith. Olhe, veja ali. Ele apontou para o norte. O que é? Onde? Exigiu Jezabel. Acredito que vi a cabeça de um homem atrás daquela rocha, disse Smith. Sim, lá está ele de novo. Meu Deus, olhe para eles. Estão todos por perto. Isbaal e seus companheiros, percebendo que haviam sido descobertos, saíram à mostra, avançando lentamente em direção aos três. Os homens de Midian do norte, exclamou Jezabel. Não são belos. O que faremos? Indagou Lady Bárbara. Não devemos permitir que nos dominem. Veremos o que eles desejam, disse Smith. Eles podem não ser hostis. De qualquer forma, não poderíamos escapar deles correndo. Eles nos alcançariam em pouco tempo. Fiquem atrás de mim. E se eles demonstrarem qualquer sinal de ataque, atirarei em alguns deles. Talvez fosse melhor que a senhora saísse e se sentasse nelas, sugeriu Lady Bárbara, exausta. Lamento, disse Smith, que minha pontaria seja tão ruim, mas, infelizmente talvez, nunca ocorreu a meus pais treinar-me na gentil arte do assassinato. Percebo agora que eles erraram e que minha educação foi tristemente negligenciada. Sou apenas um professor, e ao ensinar o intelecto jovem a atirar, falhei em aprender a fazê-lo eu mesmo. Não foi minha intenção ser desagradável, disse Lady Bárbara, que detectou na ironia da resposta do homem uma sugestão de orgulho ferido. Por favor, perdoe-me. Os midianos do norte avançavam cautelosamente, parando ocasionalmente para breves conferências sussurradas. No momento, um deles tomou a palavra, dirigindo-se aos três. Quem é o senhor? Ele exigiu. O que fazes na terra de Midian? O senhor consegue entendê-lo? Perguntou Smith, por cima do ombro. Sim, responderam ambas as moças simultaneamente. Ele fala a mesma língua do povo de Jezabel, explicou Lady Bárbara. Ele deseja saber quem somos e o que estamos fazendo aqui. A senhora fala com ele, Lady Bárbara, disse Smith. A jovem inglesa deu um passo à frente. Somos estrangeiros em Midian, disse ela. Estamos perdidos. Tudo o que desejamos é sair de seu país. Não há como escapar de Midian, respondeu o homem. Você matou um garoto pertencente a Isbaal. Por isso, deve ser punido. Deve vir conosco. Estávamos famintos, explicou Lady Bárbara. Se pudéssemos pagar pela criança, faríamos isso com prazer. Deixem-nos ir em paz. Os midianitas realizaram outra conferência sussurrada, após a qual seu porta-voz se dirigiu aos três novamente. Vocês devem vir conosco, disse ele. As mulheres pelo menos. Se o homem for embora, não faremos mal a vocês. Não o queremos, queremos as mulheres. O que ele disse? Exigiu Smith, e quando Lady Bárbara interpretou, ele balançou a cabeça. Diga a eles que não. Ele ordenou. Diga-lhes também que, se nos molestarem, terei de matá-los. Quando as mulheres entregaram este ultimato aos midianitas, eles riram. O que um homem pode fazer contra 20? Questionou o líder deles. Então ele avançou seguido por seu séquito. Agora brandiam seus bastões, e alguns deles ergueram suas vozes em um grito de guerra selvagem. Terá que atirar, disse Lady Bárbara. Há pelo menos 20. O senhor não pode perdê-los todos. Você me lisonjeia, disse Smith, enquanto erguia seu ponto 32 e o apontava para os midianos que avançavam. Voltem, gritou Jezabel, ou serão mortos. Mas os atacantes apenas avançaram com mais rapidez. Então Smith disparou. Ao som estridente do tiro de pistola, os midianitas pararam, surpresos, mas ninguém caiu. Em vez disso, o líder arremessou seu taco, com rapidez e precisão, justamente quando Smith estava prestes a atirar vivamente. Ele se esquivou, mas o projétil atingiu sua mão que segurava a pistola de raspão, fazendo a arma voar. Então os midianos do norte caíram sobre eles. Tarzan dos macacos havia feito uma caçada. Era apenas um pequeno roedor, mas satisfaria sua fome até o dia seguinte. A escuridão havia caído pouco depois de ele ter descoberto o rastro do americano desaparecido,
e ele foi forçado a abandonar a busca até que a luz do dia retornasse. O primeiro sinal da pista fora muito tênue e apenas a mais leve impressão de um canto do calcanhar de uma bota, mas isso fora suficiente para o homem macaco. Aferrando-se a um arbusto próximo, estava o rastro olfativo quase imperceptível de um homem branco, que Tarzan poderia ter seguido mesmo após o anoitecer, mas teria sido um método de rastreamento lento e árduo, que o homem macaco não considerou justificado pelas circunstâncias. Portanto, ele fez sua caça, comeu e se enroscou em um pedaço de capim alto para dormir. Animais selvagens podem não dormir com um olho aberto, mas frequentemente parece que dormem com as duas orelhas atentas. Os sons noturnos comuns passam despercebidos, enquanto um som menor, prenunciando perigo ou sugerindo desconhecido, pode despertá-los instantaneamente. Foi um som pertencente a esta última categoria que despertou Tarzan pouco depois da meia-noite. Ele ergueu a cabeça e escutou. Depois abaixou e encostou a orelha no chão. Cavalos e homens, soliloquiou enquanto se punha de pé, erigido, com o peito largo subindo e descendo com a respiração. Ele escutava atentamente. Suas narinas sensíveis, buscando confirmar o testemunho de seus ouvidos, dilataram-se para receber e classificar as mensagens que o vento lhes trazia. Eles sentiram o cheiro de Tombene, o babuíno, tão forte que quase anulava os demais. Tênue, vindo de uma grande distância, chegou o cheiro de sabor, a leoa, e a doce e pesada exalação de Tanto, o elefante. Um a um, o homem macaco leu essas mensagens invisíveis trazidas por o vento, mas apenas aquelas que falavam de cavalos e homens lhe interessavam. Porque cavalos e homens se moviam pela noite. Quem ou que eram os homens? Ele dificilmente precisava se fazer essa última pergunta, e apenas a primeira lhe interessava. É tarefa de bestas e homens saber o que seus inimigos fazem. Tarzan esticou seus grandes músculos preguiçosamente e desceu a encosta das colinas na direção de onde havia vindo a evidência de que seus inimigos estavam em movimento. O artilheiro cambaleava na escuridão. Em seus 20 e poucos anos de vida, ele jamais havia se aproximado de tamanha exaustão física. A cada passo, ele tinha certeza de que seria o último. Há muito tempo ele se tornara cansado demais até mesmo para amaldiçoar seus captores enquanto caminhava, agora quase insensível a qualquer sensação, sua mente um caos de tristeza opaca. Mas mesmo as jornadas intermináveis devem, em última análise, chegar ao fim. E finalmente, a comitiva adentrou o portal da aldeia de Dominique Capietro, o saqueador, e o artilheiro foi escoltado até uma cabana, onde desabou no chão duro após terem sido removidas suas amarras, certo de que jamais se levantaria novamente. Ele estava dormindo quando lhe trouxeram comida, mas despertou o suficiente para comer, pois sua fome era tão grande quanto seu cansaço. Então, ele se esticou novamente e dormiu, enquanto um chifta cansado e desgostoso cochilava sonolentamente na guarda, do lado de fora da entrada da cabana. Tarzan havia descido até a falésia acima da aldeia quando os invasores estavam passando pelo portão. A lua cheia lançava seus raios reveladores sobre a cena, iluminando as figuras de cavalos e homens. O homem macaco reconheceu Capietro Stabut, viu Ogunil, o chefe da expedição do jovem geólogo americano, e viu o artilheiro tropeçando dolorosamente, preso por correntes. O homem macaco era um espectador interessado de tudo o que acontecia na aldeia abaixo. Ele notou particularmente a localização da cabana na qual o prisioneiro branco fora confinado. Ele observava a preparação dos alimentos e notou as grandes quantidades de bebida alcoólica que Capietro Stabut consumiam enquanto aguardavam o jantar da meia-noite, preparado por escravo. Quanto mais bebiam, mais satisfeito Tarzan ficava. Enquanto os observava, ele se perguntava como criaturas supostamente racionais poderiam considerar o termo fera um termo de reprovação e o homem um termo de glorificação. As bestas, conforme ele sabia, tinham uma concepção oposta das virtudes relativas dessas duas ordens, embora ignorassem a maioria das asneiras e degradações humanas, pois suas mentes eram puras demais para compreendê-las. Esperando com a paciência do sistema nervoso primitivo intocado, Tarzan observou do alto da falésia até que a aldeia abaixo parecesse ter se acomodado para a noite. Ele viu as sentinelas na banqueta dentro da paliçada, mas não viu a guarda agachada na sombra da cabana onde o artilheiro jazia em sono profundo. Satisfeito, o homem macaco levantou-se e caminhou ao longo da falésia até estar além da aldeia, e ali, onde a escarpa era menos íngreme, ele desceu até sua base. Silenciosamente e com cautela, ele se aproximou da paliçada em um ponto que estava oculto da vista dos sentinelas. A lua brilhava plena sobre ele, mas o lado oposto da paliçada, ele sabia, devia estar em sombra densa. Ali, ele escutou por um momento para certificar-se de que sua aproximação não havia despertado suspeitas. Ele desejava poder ver as sentinelas no portão, pois, ao escalar a paliçada, ficaria totalmente visível por um instante. Na última vez em que os vira,
Estavam agachados sobre a calçada, de costas para a paliçada, e aparentemente à beira do sono. Permaneceriam assim, contudo. Esta era uma oportunidade que ele devia aproveitar, e por isso dedicou pouca reflexão e poucos lamentos ao assunto. O que passou, passou. E se não pudesse mudá-lo, deveria ignorá-lo. E assim, saltando levemente para cima, agarrou o topo da paliçada e se ergueu, passando por cima. Apenas um olhar ele lançou na direção das sentinelas ao transpor a barreira, um olhar que lhe indicou que elas não haviam se movido desde a última vez em que as observara. À sombra da paliçada, ele parou para olhar ao redor. Não havia nada que lhe causasse apreensão, e assim ele se moveu rapidamente, mantendo-se sempre nas sombras onde podia, em direção à cabana onde esperava encontrar o jovem homem branco. Estava oculto de sua vista por outra cabana, a qual ele se aproximou e contornou quando viu a figura do guarda sentado à porta, com seu fuzil sobre os joelhos. Esta foi uma contingência que o homem macaco não havia antecipado, e causou uma alteração em seus planos imediatos. Ele recuou para fora da vista, atrás da cabana que estava contornando, deitou-se no chão, em seguida, rastejou para frente novamente até que sua cabeça se projetasse além da cabana o suficiente para permitir que um olho observasse o guarda inconsciente. Ali jazia, à espera, uma fera humana observando sua presa. Por muito tempo, permaneceu assim, confiando em seu conhecimento sobre os homens, certo de que o momento pelo qual esperava chegaria. No momento, o queixo do Shifta caiu sobre o peito, mas, imediatamente, voltou a se erguer. Então, o sujeito mudou sua posição. Ele sentou-se no chão, com as pernas estendidas à sua frente, e encostou as costas na cabana. Sua espingarda ainda estava sobre seus joelhos. Era uma posição perigosa para um homem que pretendia permanecer acordado. Após algum tempo, sua cabeça tombou para um lado. Tarzan observava-o atentamente, como um gato observa um rato. A cabeça permaneceu na posição em que havia rolado, o queixo caiu e a boca se abriu. O ritmo da respiração mudou, denotando sono. Tarzan levantou-se silenciosamente, e, com a mesma discrição, aproximou-se do homem inconsciente. Não deve haver protesto, nem tumultos. Assim como está, a serpente atacou Tarzan dos macacos. Houve apenas o som das vértebras se separando quando o pescoço se quebrou na força daqueles músculos de aço. O rifle que Tarzan depôs no chão. Então, ele ergueu o cadáver em seus braços e o carregou para a escuridão do interior da cabana. Ali, tateou por um momento até localizar o corpo do branco adormecido e ajoelhou-se ao seu lado. Cautelosamente, ele o sacudiu, com uma mão pronta para abafar qualquer grito que o homem pudesse emitir, mas o artilheiro não despertou. Tarzan o sacudiu novamente com mais rudeza, mas sem resultado, e então lhe deu um tapa forte no rosto. O Gunner se agitou. Puxa, ele murmurou. Não pode deixar um sujeito dormir. Não lhe disse que receberia o resgate, seu maldito italiano. Tarzan permitiu que um leve sorriso tocasse seus lábios. Acorde, ele sussurrou. Não faça barulho. Vim para levá-lo. Quem é o... A senhora? Tarzan dos macacos. Nossa! O Gunner sentou-se. Não façam barulho, advertiu o homem macaco mais uma vez. Claro, sussurrou Dani ao se levantar rigidamente. Sigam-me, disse Tarzan. Aconteça o que acontecer, permaneçam muito próximos a mim. Vou lançá-los ao topo da paliçada. Tente não fazer barulho ao escalá-la e tenham cuidado ao saltar para o chão do outro lado, aterrissando com os joelhos friccionados. A queda é longa. Você diz que vai me jogar para o topo da paliçada, rapaz? Sim. Sabe quanto eu peso? Não. E não me importa. Fique quieto e siga-me. Não tropece neste corpo. Tarzan parou na entrada e olhou ao redor. Então, saiu, com o artilheiro em seus calcanhares, e atravessou rapidamente a paliçada. Mesmo que o descobrissem agora, ainda teria tempo de realizar o que se propusera, antes que pudessem interferir, a menos que os sentinelas, atirando contra eles, por acaso acertassem um alvo. Mas, nesse quesito, sentia pouca apreensão. Ao se aproximarem da paliçada, o artilheiro ergueu o olhar, e seu ceticismo aumentou. Que chance teria um sujeito de lançar seus 82 quilos ao topo daquilo? O homem macaco agarrou pela gola e pela parte de trás das calças. Pegue o topo, ele sussurrou. Então, e balançou o Gunner para trás como se fosse um saco de farinha de 25 quilos. Avançou para cima, e, no mesmo segundo, os dedos estendidos de Dani e Patrick agarraram o topo da paliçada. Nossa! Ele murmurou. Se eu tivesse errado, teria caído direto. Com movimentos felinos, o homem macaco correu até a barreira e caiu no chão do lado de fora quase no instante em que o artilheiro aterrissou. E sem dizer uma palavra, partiu em direção ao penhasco, onde mais uma vez teve que ajudar o outro a alcançar o cume. Dani, Gunner Patrick ficou sem palavras, em parte pela falta de ar após seus esforços, mas, muito mais,
pelo espanto. Aí estava um sujeito, em toda a sua experiência com homens robustos, e ela havia sido considerável. Ele nunca havia encontrado, nem esperava encontrar, um homem como este. Localizei o rastro de seu amigo, disse Tarzan. O que? Perguntou o artilheiro. Ele está morto. Seus rastros, explicou o homem macaco, que ainda liderava o caminho pela encosta em direção às montanhas mais altas. Entendi, disse o artilheiro. Mas você não o viu, não. Estava escuro demais para segui-lo quando os encontrei. Faremos isso pela manhã. Se eu puder andar, disse o artilheiro. O que houve com você? Exigiu Tarzan. Ferido, não tenho pernas abaixo dos joelhos, respondeu Dani. Ontem, levei meus cães para passear. Eu o carregarei, sugeriu Tarzan. Nix! Exclamou Dani. Posso rastejar, mas que me condenem se deixar que algum homem me carregue. Será uma viagem difícil se o senhor estiver exausto agora, disse o homem macaco a ele. Eu poderia deixá-lo em algum lugar próximo daqui e buscá-lo após encontrar seu amigo. De jeito nenhum. Vou procurar o velho Swink se eu os gastar até os quadris. Provavelmente, eu poderia viajar mais rápido sozinho, sugeriu Tarzan. Vá em frente, concordou o artilheiro alegremente. Acompanharei você. E suma daqui. Permita-me acompanhá-lo. Senhor, estou preocupado com aquele louco. Tudo bem, de qualquer forma. Não fará muita diferença. Ele pode estar um pouco mais faminto quando o encontrarmos, mas não pode morrer de fome em alguns dias. Diga-me, exclamou Dani. Como soube que aqueles italianos me enganaram? Eu pensei que o senhor andasse bem. Qual a diferença? Como soube que eu estava naquela cidadezinha deles? Eu estava no penhasco quando eles o trouxeram. Esperei até que estivessem dormindo. Ainda não estou pronto para lidar com eles. O que o senhor pretende fazer com eles? Tarzan encolheu os ombros, mas não respondeu, e por um longo tempo, caminharam em silêncio pela noite, o homem macaco ajustando sua velocidade à condição física de seu companheiro, cuja coragem ele era obrigado a admirar, embora sua resistência e conhecimento fossem vistos com desprezo. Bem no alto das colinas, onde havia se acomodado mais cedo na noite, Tarzan parou e disse a Gunner que descansasse o máximo possível antes do amanhecer. Nossa, essas são as palavras mais agradáveis que ouvi em anos, suspirou Dani, enquanto se deitava na grama alta. Você pode achar que já viu um sujeito bater a cabeça, mas não viu nada. Observe-me. E ele já estava dormindo quase antes que as palavras deixassem sua boca. Tarzan deitou-se a uma pequena distância, e ele também logo adormeceu, mas ao primeiro indício da alvorada, já estava desperto. Ele viu que seu companheiro ainda dormia, então, afastou-se silenciosamente em direção a um poço d'água que havia descoberto no dia anterior em uma ravina rochosa perto da falésia onde havia encontrado a tribo de Zugas. Os Tomeri. Ele permaneceu bem abaixo da encosta das colinas, pois com a chegada da aurora o vento havia mudado, e ele desejava se aproximar do poço d'água contra o vento. Ele se movia tão silenciosamente quanto as sombras que desapareciam com a retirada da noite, suas narinas vibrando para captar cada aroma errante trazido pelo seio da brisa da manhã. Havia lama profunda em uma das margens do poço d'água, onde a terra fora pisoteada pelos pés dos animais que bebiam. E perto dali, ele encontrou o que procurava, cuja doçura pegajosa do aroma fora levada às suas narinas. Árvores baixas cresciam no fundo da ravina e muito mato rasteiro, pois aqui a terra retinha sua umidade por mais tempo do que nas cristas, que eram mais expostas aos raios implacáveis de Kudu. Era uma linda clareira silvestre, e suas belezas não escaparam aos olhos apreciativos do homem macaco, embora o encanto da clareira não residisse, naquela manhã, em seus atrativos estéticos, mas sim no fato de abrigar Horta, o javali. Silenciosamente, o homem macaco chegou à borda da mata, enquanto Horta descia até a piscina para beber. No lado oposto estava Tarzan, com seu arco e flechas prontos em suas mãos, mas a vegetação alta impedia um tiro preciso, e assim o caçador avançou, ficando totalmente visível ao javali. Com tamanha rapidez ele se moveu que sua flecha voou enquanto Horta girava para correr, atingindo o javali no flanco, atrás do ombro esquerdo. Um ponto vital. Com um grunhido de raiva, Horta virou-se e investiu. Atravessando a piscina, ele veio em direção a Tarzan, e ao se aproximar, mais 3 flechas, disparadas com precisão e velocidade incríveis, enterraram-se profundamente no peito da grande fera. Espuma sanguinolenta manchava suas bochechas e suas presas reluzentes, enquanto chamas de ódio emanavam de seus olhos perversos e pequenos, buscando alcançar o autor de suas dores e vingar-se antes de morrer. Abandonando seu arco, o homem macaco enfrentou a carga insana de Horta com sua lança, pois não havia chance de escapar da rápida investida daquele grande corpo, encurralado, como estava, pela densa vegetação rasteira. Com os pés firmes, ele deixou cair a ponta de sua arma no instante em que Horta estava dentro de seu alcance,
para que não tivesse oportunidade de se esquivar ou desviá-la com suas presas. Atravessou diretamente o grande peito, penetrando profundamente no coração selvagem, mas a fera ainda se esforçava para alcançar o homem, coisa que a afastava com uma força quase igual à sua. Mas, já quase morto, estava Ota, o javali. Suas breves e selvagens lutas terminaram, e ele caiu na água rasa à beira da piscina. Então, o homem macaco colocou um pé sobre seu inimigo vencido e lançou o desafio horrendo de sua tribo. O artilheiro sentou-se de repente, ereto, despertado de um sono profundo. Nossa! Exclamou ele. O que foi isso? Não recebendo resposta, ele olhou ao redor. Isso não o consumiria, ele murmurou. Ele foi. Será que ele me abandonou?